Galera do Cheiroso FC, estamos na área para mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos falar sobre um campeonato. No último vídeo eu falei sobre esse campeonato, que é o Torneio Extra do Rio de Janeiro. No vídeo que eu falei do Boa Vista, eu falei sobre esse torneio. Vamos ver um pouco sobre esse torneio agora, Torneio Extra do Rio de Janeiro foi uma competição disputada entre principais clubes do município do Rio de Janeiro em 7 anos, 34, 38, 41, 52, 58, 73 e 90. O torneio era organizado geralmente para manter os clubes em atividades entre o fim de alguns campeonatos, geralmente o Campeonato Carioca, e o início de Copa do Mundo. Tivemos alguns anos que os times, os clubes cariocas, não quiseram jogar o campeonato por alguns amistosos, sejam eles nacionais ou internacionais, E alguns outros até disputavam o campeonato com times reservas. Mais ou menos, só para simplificar, esse torneio extra era mais ou menos como os times utilizavam a Primeira Liga, traduzindo, 4 edições do campeonato do torneio extra, dessas 7, não tiveram nenhum dos 4 grandes do Rio de Janeiro: Fluminense, Botafogo, Vasco e Flamengo. O Botafogo, por exemplo, não disputou a edição de 34, a primeira edição do torneio, pois não fazia parte da Liga Carioca de Futebol, organização que criou o campeonato do torneio extra. O Vasco da Gama participou, mas acabou abandonando a disputa do torneio 34. Informações do Net Vasco, está aqui na minha mão, eu vou ler para vocês agora. O clube não compareceu para jogar com o Flamengo no jogo da última rodada do segundo turno em função de uma briga com o mesmo. A Liga Carioca de Futebol, então, homologou a vitória do Flamengo por 3-0 por WO. E como protesto, o Vasco saiu da liga. Disputou o Campeonato Carioca do ano seguinte pela Federação Metropolitana de Desportos, a FMD. Sob algumas discórdias entre Fluminense e CBD, o tricolor não disputou 38 por uma razão desconhecida. Em 73, porque, segundo fontes, o Fluminense não foi convidado a jogar o campeonato. Segundo o Estado de São Paulo, a data da abertura da competição, o campeonato tinha um quadrangular, era disputado um quadrangular. Em 73, o Torneio Martins Pedro foi elaborado pelo Flamengo, tinha o objetivo de mostrar os novos contratados de clubes. Por exemplo, o Fluminense contrata o Conca. Aí esse campeonato foi para o Flamengo, era para o Conca jogar, mais ou menos, apresentar novos jogadores. Segundo o Estado de São Paulo, o Fluminense não foi convidado, pois havia contratado novos jogadores neste torneio, que o Flamengo e o Vasco promoveram as estreias de Dadá e Zanata. O Flamengo, em 1990, foi convidado a participar da chamada Taça Adolfo Bloch, que também era conhecida como Campeonato Carioca Extra, mas priorizou uma excursão pelo Brasil, sendo substituído então pelo Bangu. De novo a Net Vasco aparecendo por aqui, só para confirmar que tem um papel aqui que me ajuda nessas observações. Segundo o Net Vasco, o torneio extra não era uma competição em si, mas sim um nome generalizante a vários torneios dissociados em épocas e contextos distintos, tendo em comum terem sido realizados como um torneio a mais. Daí a denominação extra. Bem polêmico esse campeonato, deu pra perceber, Algumas motivações eram variadas do torneio. Desculpa. Mais uma vez, a Net Vasco, por exemplo, indicava o nome mudado por exigência de clubes, por terem que o nome desprestigiasse a competição. E acabou sendo disputado por times mistos de 12 clubes. O torneio de 1958 foi
promovido pela Federação Mineira de Futebol, ou seja, torneio extra do Rio de Janeiro, que era promovido pela Federação Mineira de Futebol. Dá pra ver que é maluquice, né? Mas para que os clubes cariocas não ficassem parados durante o período da Copa. A ideia inicial do torneio extra era se chamar de 41 Torneio Oscar Cox. Era não haver terceiro turno no Campeonato Carioca de 41, e sim, em seu lugar aconteceu o torneio. A resolução acabou alterada, né, por ocasião da publicação do regulamento da competição, que previa o torneio extra teria 10 clubes, mas terceiro turno apenas com os 6 mais bem colocados do segundo turno. Para efeito da pontuação, terceiro turno seriam descartados jogos que não houvessem 6 primeiros colocados do segundo turno, que valeriam apenas para a disputa do torneio extra, né, que era uma competição que não tinha nada a ver com o Campeonato Carioca, ou seja, bem maluca. Essa competição não tem nada a ver com a Federação do Rio de Janeiro, a gente já viu que a Federação de Minas que fez, então, né, não tem muito a ver. Né, o site que eu achei, não vou dar o nome, né, mas o site que eu procurei, né, diz que os torneios Erasmo Martins Pedro 73 e o troféu Adolfo Bloch de 90 são edições de torneio extra, ou seja, é um torneio que tem um nome que tem 3 nomes, não dá pra entender, né? É a taça extra, que é chamada de Adolfo Bloch, que é chamada de isso, daquilo. Cabeça até dói, eu sei. Só que, mais uma vez, como algumas outras fontes, como o Flapédia e o Net Vasco, considera a edição de 58 como tendo sido a última do torneio extra. O Net Vasco considera torneios Erasmo Martins de Pedro e Adolfo Bloch totalmente diferentes com o torneio extra, considerado como torneio amistoso. Mas uma pergunta, torneio amistoso, o torneio extra não era chamado de torneio amistoso também? Net Vasco, Flapédia, pelo amor de Deus, né? No caso do Erasmo Pedro, segundo o jornal Correio da Manhã, né, de 3/2/73, é maluquice esse negócio mesmo, né? Dá pra ver, meu Deus. Segundo o jornal, né, que teria sido criado por Vasco e Flamengo, foi adiada uma partida entre Botafogo e Vasco, né? Segundo fontes, foi adiada porque teve um contato entre o presidente do Vasco e a Federação Carioca de Futebol. Segundo o Diário de Notícias, a programação das partidas do torneio Martins de Pedro, né, de 73, era feita pela FERJ, ou seja, mais maluquice ainda, né? Meu Deus. E no torneio de 90, Taça Adolfo Bloch, foi um quadrangular promovido pela Federação do Rio de Janeiro. No dia do anúncio de sua realização, chegou a ser chamado pelo dirigente vascaíno Eurico Miranda de Campeonato Carioca Extra. Ou seja, mais um nome que foi dado ao torneio extra, né? Por que falar torneio extra? Logo vários esse nome todo, Adolfo Bloch, Pedro, né? Adolfo Pedro, isso tudo. Eu acho que eu falei errado até, não é Adolfo Pedro, eu acho. Deixa eu ver aqui. Erasmo Martins Pedro, tem nada a ver com o que eu falei, né? Até eu tô ficando maluco com esse torneio. O nome teria sido utilizado pelos jornais, o Jornal do Brasil, e por uma fonte, né, e pelo próprio Clube Fluminense Futebol Clube. E ao cobri-lo, na época, a TV Manchete tinha o direito de transmitir os jogos, né? Ou seja, a Globo perdeu essa. Alguns campeões, né, do campeonato, desse torneio extra, né, que tem tantos nomes, não dá nem pra falar que é torneio extra mesmo, né, pelo amor de Deus. Né, em 34, o campeão foi o Flamengo, derrotando na final o América, né, foi o único título do Flamengo, né, que assim foi em 34, né, o último título, o primeiro e último título do Flamengo do torneio extra. Chegando em 1938, o América foi campeão em cima do Vasco, o primeiro vice do Vasco já tá aí, vamos ver. Já em 41, chamado de Taça Oscar Cox, o Fluminense num quadrangular, aqui fala quadrangular, mas tem 5 equipes, não dá pra entender. O site onde eu procurei tá meio
né? Deixa pra lá. O Fluminense venceu nesse torneio, né, de quadrangular de 5, segundo o site, né? São Cristóvão, América, Flamengo e Vasco. Chamada de Taça Carlos Martins Rocha, o América venceu o Flamengo, né, na final e foi campeão. Primeiro título do América, segundo título do América, desculpa. Em 58 não foi disputado o torneio, então aqui fala 58, mas em 58 estava programado para acontecer, acabou não acontecendo por questões, né, um pouco estranhas. Não vamos entrar nesse detalhe, senão vai ficar muito grande o vídeo, vai ficando ruim, né? Vai ficar muito ruim de entender, já tá difícil de entender assim, imagina com mais tempo de vídeo, né? Já como tá Erasmo Martins Pedro, em 73, o Vasco conquistou seu primeiro título e venceu o Botafogo na final do campeonato. E também em 90, como Adolfo Bloch, o Vasco também foi campeão e venceu o Botafogo na final de novo. O Botafogo também tá virando um freguês legal do Vasco nesse torneio. América e Vasco são os maiores campeões, com 2 títulos cada. Fluminense e Flamengo tem 1 título, são segundos colocados. Botafogo não tem nenhum título, né? Valeu, galera, tamo junto. O vídeo vai encerrando por aqui, já tem muito vídeo, né? Tamo junto, fui! Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, divulgue para seus amigos, compartilha para seus amigos, pedem para eles se inscreverem, para dar aquela força para mim. Beleza? Deixa o like, comentem no vídeo. Tamo junto. Fui!